Olá, seja muito bem-vindo! Estamos de volta trazendo muita arte, cultura, ciência e espiritualidade na medida certa para você. Fique ligado, porque o programa Eternidade está começando! Quais as primeiras ideias que os homens da antiguidade faziam da Terra? O que eles pensavam a respeito do movimento do Sol, da Lua e das estrelas? Como a Igreja se defendia das ideias modernas de rotação e translação da Terra? No episódio anterior, nós vimos o papel da espiritualidade na ciência. Hoje, vamos ver como a ciência contribuiu para a construção de uma gênese mais racional e aceitável. Se você também gosta de lançar um olhar científico sobre as coisas espirituais e sabe que espiritualidade e ciência se completam, então fique com a gente, porque está começando agora o quadro Ciência e Espiritualidade. A primeira ideia que os homens tiveram sobre a Terra, o movimento do Sol, da Lua e das estrelas se baseou apenas naquilo que eles podiam ver e sentir. Ignorando as leis da física, que eu já falei em episódios anteriores, e não tendo nenhuma tecnologia com a qual pudessem observar os astros, esses povos antigos acreditavam apenas naquilo que os seus olhos podiam enxergar. Eles viam o sol nascer de manhã de um lado do horizonte e se pôr à noite do lado oposto. Isso os levou a acreditar que era o sol quem girava em torno da Terra e esta permanecia imóvel, pois eles não sentiam os efeitos da sua velocidade. As viagens naquela época eram raras e feitas a curtas distâncias, que não iam além dos limites da tribo ou do vale. Isso não permitia que se observasse o formato côncavo da Terra. Quem dirá então supor que o nosso planeta fosse uma bola? Como esses povos antigos podiam imaginar que a Terra viaja pelo espaço em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora, se ninguém sente os efeitos dessa velocidade? Imaginar que a Terra é redonda e que tem gente morando na parte inferior do planeta, de cabeça para baixo, isso era inconcebível. Para eles, a Terra era uma superfície plana e circular, como uma pizza. O recheio eram as montanhas e vales, e o queijo derretido, os lagos e mares. Uma ideia deliciosa, com certeza, né? Mas sem fundamento algum. E pasmem, ainda tem gente, hoje em dia, que acredita que a Terra é plana. Pode isso? Tem fundamento uma coisa dessas? Não, né? Dessa ideia de Terra plana surgiu aquela velha expressão que se usa até hoje: ir ao fim do mundo. Quem já não ouviu essa frase, hein? Como o céu parecia ter uma forma côncava, na crença popular ele era considerado uma abóbada, e sua borda repousava nos confins do mundo, como uma pizza, lembra? Eles olhavam para o céu e viam uma vasta cúpula de matéria sólida totalmente preenchida com ar. Daí surgiu aquele termo chamado firmamento, ou seja, coisa firme, sólida, que é usado até hoje. O que parece mais absurdo ainda são as ideias que os povos antigos faziam sobre o nosso astro-rei. Os hindus, por exemplo, eles achavam que o sol se despia da sua luz no horizonte e viajava durante a noite com a sua face escura. Já os gregos acreditavam que o sol era puxado por 4 cavalos e o carro de Apolo. Outros povos antigos pensavam que o sol era como um ferro em brasa que se apagava quando mergulhava no mar distante. E quanto às nuvens, às chuvas e às tempestades? Surgiu uma crença popular de que a abóboda do firmamento tinha rachaduras.
Por entre essas falhas, a água vazava e caía no formato de chuva. De acordo com o tamanho da rachadura, podia ser um chuvisco ou uma tempestade. Eles nem imaginavam que a chuva era a água dos rios, lagos e mares que se evaporava e se condensava. Isso por quê? Porque eles não viam o vapor da água subindo aos céus. A total ignorância das leis que regem o universo, a falta de conhecimento sobre as forças da natureza, a constituição dos astros, que pareciam tão pequenininhos e distantes quando olhavam para o céu, fez com que eles acreditassem firmemente que a Terra era o centro do universo e que tudo que Deus criou tinha como única finalidade satisfazer as necessidades humanas. E olha que tem gente que acredita nisso até hoje, tá? Tem alguns que ainda pensam que as estrelas do firmamento são apenas ornamentos do céu, luzinhas piscando para alegrar a vista do homem. Que coisa mais linda, né? Deus criou 6 sextilhões de estrelas no universo. 6 sextilhões se escreve assim, ó. Só para tirar alguns suspiros dos apaixonados e inspirar alguns poetas. Faz sentido isso para você? Tem lógica uma coisa dessas? Ao olhar para o céu, não conseguimos enxergar nem 1% das estrelas da nossa galáxia. É impossível ver a olho nu as outras 100 milhões de galáxias que o telescópio Hubble catalogou. E o novo telescópio James Webb, esse novo que está aí, encontra 2 ou 3 novas constelações todos os dias e está fazendo cair por terra muitas teorias sobre a formação e o tamanho do universo e reescrevendo a teoria da relatividade de Einstein. Pois é, em breve nossos livros de ciências precisarão ser reescritos, pois as noções de tempo e espaço estão mudando rapidamente. Os povos antigos fizeram centenas de conjecturas sobre o cosmos, que hoje, através da tecnologia sofisticada, provamos que eram absurdas, mas eram aceitáveis para a época. Um poeta grego chamado Hesíodo era fascinado pelas estrelas e ele as descreveu como sendo a morada dos deuses. Junto com Homero, Hesíodo foi um dos precursores da religião grega. Das obras de Homero e Hesíodo nasceram as crenças sobre o céu e o inferno. Segundo essa teoria, o inferno era localizado nas profundezas da terra e era o local destinado aos pecadores. Já o céu era a morada dos deuses e dos bem-aventurados. Como não se podia aceitar a ideia de que um homem comum, por mais bondoso e honesto que fosse, poderia habitar o mesmo lugar que os deuses gregos, dividiu-se o céu em camadas sobrepostas. Os deuses habitavam a última camada, chamada de sétimo céu. As pessoas bondosas e caridosas se distribuíam nos céus inferiores. Relata-se que São Paulo apóstolo foi elevado ao terceiro céu. Essa ideia da divisão do céu em camadas é muito parecida com a ideia espírita de que a Terra é dividida em camadas energéticas, mas eu vou falar mais profundamente a respeito das camadas energéticas nos próximos episódios, tá? O movimento dos astros foi observado com muita exatidão pelas mais antigas civilizações, desde a Caldeia, na antiga Babilônia, e também pelos hindus, na Índia, e principalmente pelos egípcios, que viviam às margens do rio Nilo. Isso, pessoal, há mais de 5.000 anos atrás, tá? Desde aquele tempo já se sabia que certas estrelas tinham um movimento próprio em relação às outras, que permaneciam imóveis. Concluíram então, a partir dessas observações, que estas não estavam presas à abóbada e chamaram de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Os astrônomos daquela época calcularam seus movimentos e retornos periódicos. Notaram também que a estrela polar permanecia imóvel nas 24 horas do dia, enquanto as outras descreviam círculos ao seu redor, uns maiores, outros menores, conforme a distância que se encontrava da estrela central. Sabe o que essa observação constatou?
a inclinação do eixo da Terra. Com as viagens a grandes distâncias em direção ao sul, pôde-se notar a diferença dos aspectos do céu, de acordo com as latitudes e as estações do ano. Observando que a estrela polar ela variava a sua altura no céu conforme se viajava em direção ao sul, abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Isso sem instrumentos, tá? Apenas pela observação a olho nu. Gente, eu estou falando de milhares de anos atrás, tá? Sabia que há quase 1000 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, na Ásia Menor, comprovou que a Terra é uma esfera? Pois é. E ele ainda mostrou que o eixo da Terra é inclinado e desvendou o mistério dos eclipses solar e lunar. Impressionante, não é? Foi assim que, pouco a pouco, foi se tendo uma ideia mais exata sobre o nosso sistema planetário. Mas ainda tinha muito mais a ser descoberto. Um século depois de Tales de Mileto, há cerca de 500 anos antes de Cristo, Pitágoras descobre o movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo e também o seu movimento anual ao redor do Sol. Pitágoras ainda incorpora os planetas e os cometas no nosso sistema solar. 160 anos antes do nosso Mestre Jesus nascer, surge uma invenção que revolucionou a astronomia antiga. Sabe que invenção é essa? Hiparco de Alexandria, no Egito, sempre o Egito, né? Inventou o astrolábio. Esse equipamento aqui, ó. Você percebe como nenhum conhecimento nasce ao acaso? Tudo está conectado e se encadeia sucessivamente, acrescentando ou retirando, corrigindo as informações anteriores. Essa é a lei do progresso. Com o astrolábio, era possível calcular e predizer quando os eclipses iriam acontecer. Também era possível se observar as manchas solares, o ano trópico e as revoluções da Lua com precisão exata. Embora essas descobertas e invenções fossem preciosíssimas para o progresso da ciência, elas levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. Mas por que isso? Por que esconder das pessoas informações tão preciosas? Os americanos têm um ditado que explica isso. Conhecimento é poder. Era imperioso para a igreja manter a ideia de que os pecadores vão para o inferno e que os justos e benevolentes vão para o céu. Era preciso manter-se a crença popular de que a Terra é o centro do universo e que o homem é a mais sublime das criações de Deus. E quem se opusesse a esses dogmas arcaicos e ultrapassados e se atrevesse a abrir a boca para revelar esses segredos, acabavam se queimando. E não era no sentido figurado não, tá? Há cerca de 140 anos da era cristã, Ptolomeu, um dos nomes mais importantes da escola de Alexandria, acrescentou mais descobertas ao nosso sistema solar e planetário. A mais importante delas é que as estrelas que nós achávamos que eram fixas também se movem e fazem uma revolução completa em 25.816 anos. Veja que precisão! Com a invenção do telescópio por Galileu Galilei em 1609, caiu por terra a ideia dos céus sobrepostos. As observações astronômicas feitas a partir desse instrumento fantástico mostrou que o Sol é apenas um entre bilhões de astros espalhados pela imensidão do universo. A Terra caiu de patamar do centro do universo para ser apenas mais um planeta girando incessantemente ao redor de sua estrela. Galileu traçou com precisão a órbita de Mercúrio, Marte, Saturno e dos outros planetas que conseguiu observar com seu primeiro telescópio, fabricado ainda de forma rudimentar. Esta invenção revolucionou a ciência e marcou a entrada na era da astronomia moderna. Mas demorou um pouquinho para isso acontecer, tá?
Era a época da Inquisição e a Igreja Católica se sentiu ameaçada pelas ideias revolucionárias do astrônomo. O Santo Ofício decidiu levar Galileu a julgamento pelo Tribunal da Santa Inquisição. Para escapar de morrer na fogueira, como tantos outros antes dele, Galileu foi obrigado a renunciar publicamente de todas as ideias em que ele acreditava e se calar sobre as descobertas que ele havia feito com o seu telescópio. Sua pena de morte foi convertida em prisão perpétua, que ele cumpriu em sua casa até o fim de seus dias. Esse foi um momento histórico de retrocesso, em que ciência e religião caminharam em direções opostas. Vou fazer aqui um pequeno parênteses, tá, pessoal? Eu não sou contra a igreja de forma alguma, tá? Minha base religiosa é o catolicismo, e eu leio e acredito na Bíblia. Não estou atacando ou difamando a igreja, apenas apresentando os fatos históricos facilmente comprovados com uma breve pesquisa na internet, ok? A verdade sempre vem à tona, e a lei do progresso passa por cima de quem se opõe às comprovações científicas. Por isso a importância das religiões se manterem atualizadas, corrigindo as interpretações equivocadas dos textos sagrados. Caso contrário, seus adeptos estarão sendo obrigados a uma fé cega e incontestável, e outros acabarão abandonando a igreja por apresentar ideias retrógradas, fora da razão e do bom senso, em oposição aos fatos cientificamente comprovados. A partir da invenção do telescópio, as velhas crenças sobre a criação do universo e do surgimento do homem ficaram insustentáveis e tiveram que desaparecer gradualmente. Tem o velho ditado que diz: "Conheça a verdade e ela vos libertará." Bastou a invenção de um simples instrumento de ótica para mudar a visão da humanidade sobre crenças milenares que pareciam inabaláveis. Depois disso, veio a tipografia e as pessoas deixaram de se embalar por ilusões e passaram a tomar parte na luta pela disseminação do conhecimento. Isso nos faz pensar em quão grande é o universo, em contradição com as ideias mesquinhas que nossos ancestrais queriam nos passar. Hoje, vemos o quão é sublime a obra de Deus quando olhamos através das eternas leis da natureza criadas por Ele. Quanto tempo, quantos esforços de gênio, quanto devotamento foi necessário para abrir os olhos das criaturas e, finalmente, arrancar-lhes o véu da ignorância. Esses heróicos cientistas do passado abriram os caminhos para que novos sábios pudessem trilhar, para completarem a obra iniciada. Kepler, na Alemanha, descreveu as órbitas elípticas dos planetas. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei da gravidade. Laplace, na França, desvendou a mecânica celeste. Einstein, na Alemanha e posteriormente nos Estados Unidos, escreveu a teoria da relatividade. Elon Musk, nos tempos atuais, com o projeto das viagens espaciais e a colonização de Marte, e tantos outros mestres que fizeram a ciência dar um salto rumo ao futuro. E as descobertas não param por aí. O novo telescópio James Webb está desvendando os confins do universo e suas novas descobertas estão reescrevendo alguns conceitos básicos da ciência moderna. E quer saber mais? Se você pegar o livro da Gênese de Moisés e fizer uma releitura usando os conhecimentos científicos que temos hoje, você verá que ciência e religião se completam e se comprovam. Basta ter os olhos para ver e ouvidos para ouvir. Uma mente aberta jamais poderá voltar ao seu tamanho anterior. Assim como a ciência vem fazendo há milênios, a religião precisa se atualizar, ou acabará caindo em descrédito e se extinguindo naturalmente por falta de bases racionais em que possa se sustentar. Eu acredito que ciência e religião devem andar lado a lado, de mãos dadas, uma se apoiando na outra.
Mas algumas pessoas preferem manter suas crenças antigas, mesmo que isso não faça muito sentido para elas mesmas. Seja qual for em que você acredita, eu respeito isso. Não importa qual caminho espiritual nós escolhemos, Jesus é um só. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E você, também acredita que espiritualidade e ciência se completam e se comprovam? Deixe uma mensagem para a gente. E considere também apoiar o Eternidade, patrocinando o nosso programa ou contribuindo com o nosso canal. O quadro Ciência e Espiritualidade vai ficando por aqui, mas não saia daí, porque o Eternidade tem muito mais coisas interessantes para você. Até mais!